E quando nós precisarmos dele, nós vamos encontrá-lo. Deus seja louvado. Amém. Tem mais alguma coisa para passar, irmão? Esqueci. Não. Então agora nós vamos nos manter em comunhão e por um dos seus servos o Senhor nos enviará a sua bendita palavra. Deus seja louvado. Amém. Bom Deus, vai servir a Deus. Paulo, os outros irmãos. Nossa palavra vem sempre do Senhor. William, aqui Mendes, o nosso irmão aqui, Dom Gerson, o irmão Paulo. Com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, vamos ler a palavra escrita no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Iniciaremos a partir do versículo 18. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Este capítulo 8 relata aqui, irmãos, algumas obras maravilhosas que o Senhor Jesus operou, purificando um leproso. Também fez aquela grande obra em favor do pedido daquele centurião de Capernaum, dando saúde ao seu servo. Curou a sogra de Pedro. E estes milagres que o Senhor fez, irmãos, despertava nas pessoas que o seguiam um grande interesse em estarem juntas, vendo o Senhor operar aquilo, por curiosidade, e uma alegria também sentiam de ver o Senhor fazendo aquelas obras. Mas o Senhor Jesus, ele, vendo que tinha uma grande quantidade de pessoas em volta dele, então ele chamou os discípulos e ordenou-os que passassem para outra banda do lago. E aconteceu que nesse momento chegou ali um escriba, conhecedor da lei, zeloso da lei, e falou para o Senhor: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aqui se vê, irmãos, que a força da emoção que sentia esse escriba fez com que ele falasse desta maneira com o Senhor, dessa empolgação de querer segui-lo, por haver visto tudo aquilo que o Senhor tinha operado. Talvez pensasse até que o Senhor fosse se alegrar com a sua proposta, tecer algum elogio, talvez, ficar feliz de ver que agora um escriba também se propõe a segui-lo. Mas o Senhor não escondeu, irmãos, a realidade da sua missão. Como de fato, em momento algum, o Senhor deixou de fazer menção da realidade da salvação que ele propunha pelo seu Evangelho. Nunca ocultou. E agora foi o momento oportuno de falar àquele homem, escriba. Ele não disse para não segui-lo, mas ele falou da realidade. Disse: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto foi suficiente para aquela pessoa perceber que acompanhar o Senhor Jesus na sua missão não era nada agradável, porque a realidade clara que o Senhor mostrava não trazia a ele nenhum interesse. Isso tudo serve para nós de ensinamento, irmãos, que muitas vezes a pessoa, no momento de alegria, de prazer,
propõe de seguir ao Senhor. Normalmente, quando está contente, feliz, tendo a impressão que seguindo ao Senhor é só alegria, como muitos dizem. Tem irmãos que a gente pergunta: paz Deus, irmão, como vai? Amém, só alegria. Mas não é bem verdade isso, porque não é só de alegria que nós vivemos. A tristeza também faz parte do cardápio da nossa vida. Ninguém está livre de ficar alegre e de ficar triste, porque são consequências da vida humana. Mas aqui, irmãos, quantos que vêm para servir ao Senhor, pensando que na graça do Filho de Deus, agora, neste caminho santo, a coisa é outra, diferente. Porque olha na Irmandade, vai num santo culto, vê o povo que sai contente, glorificando a Deus, e a pessoa olhando tudo aquilo, pensa numa realidade dos olhos carnais. Mas deve saber, irmãos, que servir ao Senhor, nós temos também que enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. E um exemplo clássico aconteceu aqui, que quando um dos discípulos disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiramente sepultar meu pai. Ele faleceu, eu quero ir lá no enterro dele. O Senhor Jesus disse assim: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então seguir ao Senhor, irmãos, é superior, muito maior do que qualquer ato da nossa vida, porque nós vamos seguir para uma outra vida que é a eterna. Não é seguir ao Senhor para esta vida terrena, para o bem-estar desta vida terrena, é seguir ao Senhor para aquela vida eterna que nós temos prometido, que o Senhor nos prometeu, se nós formos fiéis. Então, os irmãos vejam que seguir ao Senhor não é fácil. Um pediu que queria primeiro cuidar dos seus interesses, o outro queria seguir ao Senhor sem saber do resultado ou das lutas que iria encontrar. Mas aqueles que seguiram o Senhor, os discípulos, entraram no barco e seguiram, remando. Era um barco, não era pequeno, porque eles eram em 13 com o Senhor, 12 discípulos e mais o Senhor. Talvez todos estivessem aqui. De modo que, chegando num certo momento, irmãos, o mar se embraveceu, que podemos crer que tudo isto fazia parte do projeto de Deus. Porque se eles fossem atravessar tudo pacificamente, como em mar calmo, sem nenhum temor, tudo correndo bem, o Senhor Jesus estava dormindo, podiam dizer: deixa ele dormir, porque ele acordado ou ele dormindo é a mesma coisa, porque tudo estava bem. Mas quando o vento bateu, as ondas se levantaram e a tempestade era forte, aí que eles perceberam que o Senhor Jesus estava dormindo e que precisava despertá-lo. Irmãos, que exemplo maravilhoso é esse para todos nós. Imagine se o Senhor não estivesse